aí, pessoal? Verbos no português. É o caos mesmo? É difícil de aprender? Vamos falar sobre isso? Esse é o E aí? Bora conversar? Vamos hoje então falar sobre os verbos na língua portuguesa. Se é realmente um bicho de 7 cabeças, se é difícil demais aprender verbos ou não. Você aí que está aprendendo português, verbos são fáceis ou são difíceis? Easy ou hard? Me falem, me contem. Você acha fácil aprender verbo em português? Por exemplo, como conjugar o verbo flexionar, o verbo amar? Eu amo, tu amas, você ama, ele e ela ama. Olhem aí, smile with lipstick. Qual que é seu nome? What's your name? Você diz que é difícil. Eu também acho. E olha que eu sou brasileira, hein? Minha língua materna é português. Eu falo português. E ainda assim, é um pouco difícil. Alguns verbos, em especial, são bem complicados. Mas vamos falar sobre isso. Hoje eu fiz um post aqui falando sobre esse meme. A gente fala meme em português. Eu estudando verbos em português. Me studying verbs in Portuguese. Eu estudando verbos em português. É desse jeito? É muito desespero, é muito difícil. Muitas vezes é, ainda mais para estrangeiro, ainda mais para você que não tem o português como primeira língua. Mas, keep calm, mantenha calma. Aos poucos você vai aprendendo e assimilando. Hoje nós vamos tentar descomplicar alguns, certo? Por exemplo, aqui, ó, dá uma olhada nessa lista aqui de verbos. Nós temos amar, que é o to love, cantar, que é o to sing, deitar, que é o to get down, ou to sleep, vai depender da situação. Deixa eu ver aqui qual foi o outro. Perder, to lose, comer, to eat, beber, to drink. Tem o ir, to go, ouvir, to come. E tem ainda, deixa eu ver qual que é o outro que eu coloquei, assistir, que daí tem dois sentidos no português. O to help, tá? A ideia de dar assistência a alguém. E também o to watch. Beleza. Agora, por que eu coloquei esses verbos, ao todo aqui os nossos 9 verbos? Veja que eu coloquei 3 grupos, né? Estão separados. Os 3 primeiros, eles têm algo em comum. Eles terminam com ar. Amar, cantar, deitar. Ah, Mireia, prazer, muito prazer, que bom que você está aqui. Já share, compartilhe essa live aí com seus amigos que querem aprender português, beleza? Seguindo então, galera. Amar, cantar, deitar. Veja que os 3 verbos aqui terminam, tem o final, com ar. Amar, cantar, deitar. Todos esses verbos que vocês estão vendo aqui, todos eles são verbos regulares. Verbos regulares são aqueles verbos que seguem um padrão, que tem algo em comum, que são iguais. Vamos ver os 3 primeiros. Amar, cantar, deitar. Eu, tá? A pessoa eu, no presente. Eu amo, eu canto, eu deito, certo? No passado, pretérito imperfeito. Eu amava, eu cantava, eu deitava, certo? Veja que tem um padrão. Termina com ava. Amava, cantava, deitava. No presente, amo,
canto, deito, termina com o. Observem então que há um padrão. Você tem como começar a fazer associações na sua mente, na sua cabeça. Então, você pode começar a observar os verbos e ver se tem um padrão. Se existe um padrão, é porque são verbos regulares. Se não tem nada parecido, é porque são verbos irregulares. Os mais difíceis de aprender são os irregulares. Aqueles que não seguem um padrão, que daí você tem que memorizar e você vai conseguir memorizar na prática, certo? Voltando então aos verbos regulares, que são esses que você está vendo aí na tela. O segundo grupo, perder, comer, beber. Eu bebo, eu perco, eu como. Observem que o verbo perder vai terminar com o, mas ele já sofre uma mudança. Ao invés de ficar eu perdo, ele vai ficar eu perco. Então, o verbo perder aqui, ele não é totalmente regular. Ele já entra como um verbo irregular. Ele vai seguir uma outra ideia. Você vai ter que memorizar e olhar. Para isso, indico a vocês que acessem o seguinte site: conjugação.com.br. Conjugation, em português, conjugação.com.br, tá? Entrem nesse site, lá vai ter todos os verbos e você pode olhar as conjugações. Mas eu aconselho que você não fique, preciso aprender o verbo. Não. Aprenda na prática. Faça leituras, leia livros, observe os verbos. Tenha uma leitura de atenção, de prestar atenção e falar assim, ok, vou ler e vou me atentar a isso. Combinado? Enfim, então o verbo perder dessa lista aqui, desse segundo que vocês estão vendo, é um verbo irregular. Ele vai seguir outra regra. Então, eu perco, não eu perdo. Já o comer vai ficar fácil. Eu como, eu bebo, eu corro e assim por diante. Vai mudar uma letra só, que é o O no final, porque são verbos regulares. No último grupo, nós temos o verbo ir, vir, assistir. Eu venho. Do vir é um verbo também irregular. É difícil de você assimilar porque ele não tem um padrão. O ir, eu vou, também não tem um padrão, então é irregular. E o último, eu assisto, eu vejo, eu parto, enfim, o terceiro grupo, a maioria dos verbos são irregulares, então do final ir são os verbos mais difíceis, tá? Então esses você vai ter que dar uma olhadinha com mais atenção. De qualquer modo, qual é a dica que eu te dou na hora de aprender verbos? Observe, se você quiser esse site e quiser estudar por ele, ok. Mas principalmente, faça leituras, observe os falantes da língua portuguesa falando. Ouça, mas ouça com muita atenção. Preste atenção sobre a forma com que eles estão falando. Eles não vão dizer, por exemplo, eu vejo. É irregular. Eu não vou falar, por exemplo, eu bebo. Você vai falar eu bebo. Então, observe, ouça com atenção os falantes da língua portuguesa. E outra dica, que é a principal: não tenha medo de errar. Fale do jeito que você acha que é. Tem lá um verbo, uma situação. Você sabe o verbo no infinitivo.
Assim como no inglês tem to read, que é ler. Tem o to eat, que é comer. Tem o to go, que é o ir, e assim por diante. Essa é a forma infinitiva. Aí você aprendeu que tem amar, que tem cantar, que tem dançar, que tem viajar, que tem perder, beber, enfim, discutir, ir, partir, assistir, enfim. Você sabe vários verbos no infinitivo e você já sabe o significado, que isso é o que importa realmente numa conversa. Aí você fica na dúvida como flexionar, como conjugar. Não tem problema. Fale do jeito que você acha que é. Eu vi o verbo perder. Vou seguir o padrão. Eu não sei se ele é regular. Então fale, eu perdo. O que vai acontecer? Um brasileiro provavelmente vai falar para você, eu perco. Olha, não é perdo, é eu perco. Às vezes, alguns brasileiros vão errar também, porque é difícil mesmo. Mas não tenham esse medo de errar. Fale com erro mesmo. O que importa é que vocês tentem praticar. Então, a dica é, quer estudar lista de verbos? Estude, mas isso vai te bugar a cabeça, vai atrapalhar as suas ideias, porque são muitos os verbos. Então, a dica que eu te dou é, leia bastante, observe, os verbos, como eles estão nos textos. Segunda coisa, ouça com muita atenção os falantes da língua portuguesa. Uma outra dica, tente, eu quero aprender os verbos que eu uso mais. Por exemplo, você usa muito comer, beber, você gosta muito de viajar, então é bom você saber esse verbo, trabalhar, enfim. Pegue os verbos que você usa mais no seu dia a dia, na sua língua. Pegue esses verbos e veja como eles são no português, na forma infinitiva. Feito isso, tente repetir, reproduzir o que as outras pessoas, os brasileiros, falam. Em último caso, se você quiser, olha lá no site que eu falei, conjugação.com.br. Certo? E que você pode ver todas as flexões de todas as pessoas, de todos os tempos e verbais. Mas selecione alguns verbos para aprender. Tipo, essa semana eu quero aprender melhor 3 verbos. Então, eu vou tentar fazer frases, sentenças, escrever várias situações que têm esses verbos e pratique. E por último, que é o mais importante, que é o que eu já falei, não tenha medo de errar. Fale errado mesmo. O importante é que você erre, que você fale, e ainda que erre, você vai lembrar que você errou e vai aprender. O erro te ajuda a aprender. Não tenham medo de errar, não tenham medo do julgamento das pessoas, dos outros falantes. Se você está errando, é porque você está tentando. Certo? Mudem a chave aí da cabeça. É importante que vocês pratiquem, tentem. É difícil o verbo em português? É. Eu, como falante da língua portuguesa, acho. Principalmente se você é falante da língua inglesa, que já tem um padrão bem mais fácil. Mas você consegue, porque todo mundo que tenta aprender uma outra língua vai encontrar diferentes dificuldades. E isso faz parte, gente. É importante que vocês continuem persistindo, praticando, ouvindo, falando e não tenham medo de errar. Certo? Combinado? Quero então que vocês pratiquem bastante e leiam bastante, observem bastante. Observem, escutem com muita atenção. Isso vai te ajudar a aprender. Muitos de nós da língua portuguesa, por exemplo, o verbo dar. Eu dou. Ele já é irregular, certo? Se eu falo no passado, eu dei. Quando nós somos crianças, nós brasileiros, muitos de nós falamos a primeira vez, eu di. Porque a gente seguiu um padrão. É algo que tá ali, tá na cabeça, a gente nem percebe, mas tá ali. Então,
não tenham esse medo de errar. A gente também errou quando estava aprendendo a nossa própria língua. Então você, como estrangeiro, é natural, vai errar e faz parte. O erro vai te ajudar a visualizar melhor, a prestar mais atenção nas coisas, certo? Espero que vocês tenham gostado desse papo. Coloquem aqui abaixo para mim. Qual é o verbo que te mais causa confusão? Sabe aquele verbo que, que difícil fazer a flexão dele, que difícil conjugar. Fale aqui para mim, qual é o verbo dentro da língua portuguesa que para você, até hoje, até agora, é o mais difícil de flexionar? Conta aqui para mim. Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau!